Bom dia, Tancredo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Litoral. Prazer falar com vocês mais uma vez. Então, a gente teve no final de semana agora, no sábado mais precisamente, o lançamento da pré-candidatura do Antídio Lunelli ao Senado, como já estava anunciada, confirmada, mas foi o evento de lançamento em Jaraguá do Sul, né? E na base política, onde Lunelli foi prefeito duas vezes. E parece que ele pegou gosto pela ideia, foi uma ideia que foi surgindo e que se consolidou nas últimas 2 semanas. E ele vem para o jogo e está no entrosamento ali com o Espiridião Amin, senador Espiridião Amin, que vai à reeleição pelo Progressistas, e nesse palanque que envolve o palanque do pré-candidato a governador João Rodrigues, do PSD. Então vai se desenhando a chapa, João Rodrigues ao governo, Chiodini para a vice, Carlos Chiodini, do MDB, não é confirmado ainda, mas é o nome que está nas especulações, nas conversas, e Espiridião Amin e Antídio Lunelli agora estão na estrada, estão fazendo vários eventos juntos. Grande especulação da semana passada e que continua sendo alimentada é a questão de Júlia Zanata, deputada federal Júlia Zanata, muito próxima de Eduardo Bolsonaro, de Carlos Bolsonaro, dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, sendo cotada para ser pré-candidata a vice-presidente na chapa do Flávio Bolsonaro, do PL, uma chapa pura. Bom, a ideia começou como especulação e depois ganhou corpo quando o Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, se empolgou com a ideia e está falando bastante sobre isso nas redes sociais. A Júlia também se empolgou com a ideia. Ela deu uma entrevista no final da semana passada dizendo que está pronta para o combate ao mote dela, mas também ponderando que pode ser mais útil como deputada, que ela tem um projeto, vai para uma primeira reeleição, que ela lançou o marido dela, Guilherme Colombo, como pré-candidato a deputado estadual, aquela coisa toda. Mas vem crescendo. E a gente percebe que o Eduardo Bolsonaro olha com uma atenção e carinho para essa chapa puro sangue, né? Uma chapa que liberaria Flávio Bolsonaro para ter um tom mais moderado, mas manteria uma relação forte com o bolsonarismo mais radical representado pela Júlia, tanto que ela traz temas que vão desde da flexibilização do uso de armamento, pautas lá do primeiro governo, do governo de Jair Bolsonaro, que não têm sido muito tratadas atualmente. Então, se vai dar certo, não sei. Pro PL de Santa Catarina, a Júlia Zanata faz falta. Se a Júlia Zanata não for candidata a deputado federal, considerando que a Carolina de Tone vai ao Senado, ou seja, a mais votada foi a Carolina de Tone da outra vez. Tem muita expectativa de que a Júlia Zanata possa ser a mais votada ou a segunda mais votada, dependendo das projeções. Se ela não for candidata, talvez o PL faça um deputado a menos, não consiga a legenda para fazer os 7 até 8 que se especula. Ela também a ausência dela também pode dificultar um pouco a vida do Guilherme Colombo, marido dela. Mas o jogo nacional talvez traga. Agora, em termos de representação política e de construção política, é um sinal de que o Flávio Bolsonaro não conseguiu um vice de um partido aliado, não conseguiu a União Progressista, a Federação, que tinha aquela expectativa de Tereza Cristina, ministra do Meio Ambiente, como ministra do Meio Ambiente, não, ministra da Agricultura no governo de Jair Bolsonaro, que ela pudesse ser essa vice. Isso deu uma esfriada bem forte. Os republicanos também não têm conversas nesse momento para indicar a vaga de vice. A aliança de Jair Bolsonaro naquela eleição, com progressistas e com republicanos, aparentemente não vai se reunir em torno de Flávio Bolsonaro. Talvez por isso uma paroquial, uma escolha dentro do próprio PL, a Júlia Zanata. A última vez que se especulou um vice, candidato a vice-presidente de que fosse de Santa Catarina, foi o Luiz Henrique da Silveira, quase foi vice do José Serra, naquela eleição que o Serra perdeu para o Lula, a primeira vitória do Lula em 2002. Teria mudado bastante o futuro do Estado, porque aquela foi a eleição que o Luiz Henrique da Silveira virou, a virada improvável contra o Espírito Amin. E, na época, mudou todo o rumo da política de Santa Catarina. Não é uma decisão fácil. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar.